Olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo aqui a nossa aula. Eu sou a professora Maria Clara do projeto Dupla Ligação e hoje a aula vai ser sobre gases, aqui trazendo para vocês essa primeira parte do assunto. Então se liga, pega lápis, caneta, papel, para você poder anotar. Esse assunto ele é riquíssimo em conteúdo e vamos embora, vamos para frente que é o que importa, né? Por definição, os gases, eles são substâncias que se expandem de forma espontânea, de forma que eles ocupam uniformemente todo o espaço do recipiente que os contém. Então, aqui nessa imagem tem um exemplo na letra C de uma amostra gasosa. Então, ela está ocupando todo o recipiente de forma uniforme, tá bom? Os gases são diferentes dos líquidos e dos sólidos, primeiramente porque não existe força de atração molecular entre as partículas desses gases. Então, ó, tá vendo aqui, ó, as partículas dos gases, elas são partículas independentes. Comparando com gases, com sólidos e líquidos, a gente já vê que é diferente, ó. Por esse zoom aqui, a gente vê que as moléculas do sólido, elas são bem unidas, e as do líquido também são unidas, porém não tanto quanto as do sólido. Então, o que acontece? O sólido ele vai ter um volume bem delimitado e vai ter uma forma bem delimitada, porque as interações moleculares entre as partículas que compõem esse sólido, elas são bastante fortes, né? Então, deixam elas unidas ali de forma a dar essas características para o sólido. Já o líquido não vai ter forma definida, mas ele vai ter volume definido. Então, ó, ele vai estar ocupando um volume fixo dentro de qualquer recipiente que você coloque ele, porém ele toma a forma do recipiente. E o gás, ele não tem forma definida e também não tem um volume definido. Ele vai ter o volume do recipiente que você o colocar e ele vai ter a forma do recipiente onde você colocar ele também. A interação a interação molecular entre essas partículas do gás ela é considerada desprezível, tá bom? Ela pode até existir, mas ela é muito pequena. Então, a gente despreza ela de forma que ela não vai entrar e não vai fazer diferença nos nossos cálculos. Essa interação ela só é considerada, para vocês não se preocuparem, tá? Em estudos a nível superior, no caso, em universidades, nos cursos, né, de bacharelado, enfim, em química, onde a gente realmente considera porque para a gente faz diferença. Mas para esse estudo que vocês vão ver agora, que é uma abordagem um pouquinho mais superficial, a gente não se preocupa com isso, então fiquem tranquilos. Ó, os gases, eles têm semelhanças das suas propriedades físicas bastante acentuadas. Então, por causa dessas semelhanças nas propriedades físicas dos gases, se criou um modelo de gás, né? Um modelo de um gás hipotético chamado de gás ideal. Então, é aquele gás que ele tem um comportamento completamente previsível e padrão, digamos assim. Tanto que esse modelo ele foi criado e ele é usado como padrão de referência, né, para qualquer gás que você for estudar. E esse modelo, ele é muito útil, tá bom, gente? Até quando a gente trata de gases reais. Então, essa resposta para essa pergunta aqui é sim. O modelo é útil quando tratamos de gases reais? Sim, tá? Mas por quê? A gente vai estar abordando gases reais no âmbito mais comum, digamos assim, né? Nos exemplos mais corriqueiros que a gente tem acesso. Quando a gente for falar de gases reais em ambientes científicos, assim, de pesquisa e coisas mais aprofundadas, né, abordagens mais aprofundadas, então acaba que o modelo acaba sendo um pouco falho. Mas aí existem as correções, e isso a gente não estuda, fiquem tranquilos. Eu tô falando para vocês só o tópico de informação mesmo, de conhecimento. Isso daqui a gente não vai precisar se preocupar, tá? Mas para gases reais, quando forem abordados nos exemplos aqui, esse modelo ele é útil sim. Então podem ficar despreocupados. Eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Uma das curiosidades que eu trouxe é sobre a composição do ar que a gente respira. Ele é um dos exemplos melhores para a gente entender o comportamento dos gases. Quando a gente entra em um ambiente, no quarto, por exemplo, esse quarto ele vai estar completamente preenchido de ar. O ar vai estar preenchendo todo o ambiente, de forma que a gente consegue respirar no canto direito, no canto esquerdo. Se a gente for um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a gente está conseguindo respirar igual, porque o ar ele vai estar
ocupando de forma uniforme todo o espaço. Mesma coisa na cozinha, na sala, no banheiro, enfim. A composição do ar que a gente respira, ela é formada a partir de uma mistura. Nosso ar, ele não é oxigênio puro, tá? Ele é formado 21% de oxigênio, de gás oxigênio, 78% de gás de nitrogênio e 1% restante de outros gases, tá? E aí vem um monte de outros gases, mas em composição extremamente baixa. Outra curiosidade legal que eu trouxe para vocês é sobre o balonismo. Algumas pessoas já devem aí entender como é que os balões funcionam, né? Como é que eles voam, mas outras podem ficar só na curiosidade e nunca pesquisaram. Então eu trouxe para a gente matar um pouquinho essa curiosidade, que também é um exemplo muito bacana sobre o comportamento dos gases. No balão, né, nesse modelo de balão, o que acontece? Existe a queima do gás propano. Ele é um gás combustível utilizado nesse processo, ele é queimado. Esses gases que são produzidos dessa queima, são gases aquecidos, e esse gás aquecido, ele tem uma densidade menor que a densidade do ar. E aí ele no interior do balão acaba gerando um empuxo que é maior do que o peso do ar. E isso faz com que o balão flutue, com que o balão consiga voar. É bem interessante, né? Isso, a densidade dos gases, etc., vocês vão estar vendo mais pra frente também nas aulas de gases, tá? Hoje a gente vai entender mais os conceitos básicos, mas extremamente importantes, para vocês poderem evoluir nesse assunto. As características de um gás ideal, que são pautadas dentro desse modelo que foi criado, né, de gás ideal, é o seguinte: o gás ideal ele é formado por partículas de tamanho desprezível, então os tamanhos das partículas são extremamente pequenos. Até porque a gente está falando de partículas da natureza atômica ou molecular. Então são muito pequenas. Interações entre as partículas é desprezível, a gente viu isso lá atrás, né, logo no comecinho da aula. O choque entre as partículas e parede do recipiente são 100% elásticos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a partícula, ao se chocar com a parede do recipiente, ela não perde energia. Isso é muito importante da gente capturar agora, tá, gente? Porque o que acontece? As partículas do gás, elas não estão lá estáticas, paradinhas dentro do recipiente, não, tá? Se a gente der um zoom nessas partículas, se a gente aproximar essas partículas, elas estão lá, ó, batendo, se chocando contra o recipiente. E elas também, eventualmente, podem se chocar entre si. Então, as partículas dos gases, elas estão sempre, ó, em movimento, é uma coisa dinâmica, tá ok? E esse movimento dessas partículas, ele é retilíneo e caótico em todas as direções. Então, finjam que isso aqui, que essa luzinha laser, ela é uma partícula, ela é uma molécula do meu gás. E aí, as bordas da sua tela do computador são um recipiente. Consegue imaginar isso? Beleza, então vamos continuar. Essa partícula aqui, ela não vai estar assim paradinha não, dentro do meu recipiente não. Ela vai estar assim, ó, no movimento caótico e totalmente aleatório, certo? Não tem nada que faça com que, eu quero que ela se mova para cá, eu quero que ela se mova para lá. E ela vai bem bonitinha. Não, o movimento é caótico, tá? E o padrão de movimento, muito bem colocado aqui, é retilíneo. Então, ela se move em retas, certo? Através de vetores. Ela vai, ó, bem retinha, vai batendo, se chocando de forma caótica e aleatória. Você não vai ver uma partícula, por exemplo, ó, se mexendo assim. Você não vai ver isso, tá? Porque aqui é um movimento curvilíneo e ela se move em um movimento retilíneo. Então, prestem atenção aí, tá bom? Porque sempre vai ser assim o movimento das partículas de um gás. Isso aqui, minha gente, é muito comum cair em verdadeiro ou falso em questões de vestibular, tá? Então, capturem essa informação, internalizem aí com vocês para não se esquecerem. Ó, a gente, quando fala de gases, costuma descrever o comportamento do gás com 3 variáveis de estado. A primeira que a gente vai estudar é pressão, mas as 3 são pressão, volume e temperatura. Pressão é a força por unidade de área. No sistema internacional, a unidade que a gente usa para medir é o pascal,
a pressão. E o Pascal nada mais é do que 1 Newton sobre 1 metro quadrado de área. Isso daqui, a pressão, como a gente está vendo, né? A gente tá dividindo a intensidade de uma força por uma área. Então, essa daqui é o significado da pressão, tá? É a força por unidade de área. Outras unidades também são usadas como unidades, né, para poder descrever a pressão. Uma delas é a atmosfera, ATM, e o milímetro de mercúrio. No Brasil, o mais famoso é o PSI, que é a libras por polegada quadrada, ou pound per square inch, do sistema inglês americano. Essa medida ficou famosa no Brasil porque os primeiros manômetros importados para cá, eles eram da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, acabou que essa unidade de medida de lá acabou se popularizando por aqui. Por exemplo, né, vocês podem dizer, mas eu não sei de nada que se mede com isso não, eu nunca vi isso na minha vida não. Já viu sim. Os pneus dos automóveis utilizam pressões em torno de 30 psi, o que equivale a pouco mais de 12 atm. Ou seja, a medida, a unidade de medida de pressão para os pneus do carro que a gente utiliza aqui no Brasil é o psi, tá? E para outras coisas também. Então, se atentem aí, porque ela é bastante utilizada. Quero ver vocês olhando o manômetro de gás em casa depois dessa aula. Depois que for calibrar pneu de carro, de moto, prestar atenção nisso também. Vocês nunca mais vão ver o mundo da mesma forma depois dessa aula. Continuando com pressão, as unidades de pressão elas podem ser interconvertidas, tá? Então, por exemplo, se uma questão der para você a informação em milímetros de mercúrio e quiser a resposta em ATM, por esse quadro aqui você consegue converter todas elas, tá bom? Entre elas mesmo. 1 ATM é igual a 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou Thor, né? Como a gente encontra também em algumas literaturas, o nome, né, dos milímetros de mercúrio, que é igual a 14,7 psi, ou libras por polegadas quadradas. Então, qualquer um desses que você pegar aqui, você consegue converter tranquilamente. Presta atenção aqui nessa notinha que eu coloquei para vocês. A pressão dos gases é resultado dos choques das partículas com as paredes do recipiente. Lembra que eu falei que as partículas não ficam lá paradinhas estáticas, elas estão sempre, se mexendo. Então, esses choques, né, das partículas nas paredes do recipiente acabam fazendo com que essas paredes sofram a força desse movimento dessas partículas. Quando a gente fala de uma partícula só, parece ser mínimo, né? Mas imaginem um recipiente com milhões e milhões e bilhões e trilhões de partículas de gases. Então, essa pressão começa a ser bem considerável, né? Portanto, essa pressão, né, esses choques das partículas nas paredes do recipiente, é proporcional ao número de choques, à velocidade e à massa das partículas. Então, a pressão dos gases, ela vai ser proporcional ao número de choques, à velocidade com que esses choques ocorrem nas paredes e à massa dessas partículas. Quanto mais essas partículas forem pesadas, maior vai ser essa força desse choque nas paredes. Quanto mais leves, menor vai ser essa força desses choques nas paredes. Um gás vai ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Eu faço questão de bater nessa tecla até você guardar essa informação e não esquecer isso aqui, tá, gente? Tem muita casca de banana em prova, de vestibular em Enem. Não esqueçam disso, tá? Inclusive, peguem bem, internalizem isso aqui, porque no próximo simulado de vocês vai ter casca de banana. Tô dando aqui minha palavra. Se liga aí. Aqui o registro tá fechado e aqui o registro tá aberto. Aqui a gente vê que tá mais escurinho, né? Por quê? Porque o gás tá concentrado desse lado aqui. Quando a gente abre o registro, o gás ele se espalha, tá vendo? De forma uniforme dos dois lados. Vai ter a mesma quantidade aqui e vai ter a mesma quantidade aqui. A legenda, gás ocupando todo o volume possível do recipiente que ele está ocupando. Ok? Ok. Agora a gente vai para a variável volume. No sistema internacional, a unidade de medida é o metro cúbico. Cuidado aqui, gente, para não trocar com quadrado, tá? Tem gente que confunde muito. É o cúbico, é o mzinho elevado a 3, que equivale a 1000 litros. Ou seja, é uma unidade muito grande.
Quando a gente fala de amostras de gases, quando a gente vai trabalhar no laboratório, a gente vai dar exemplos de química, essa unidade de medida acaba sendo muito grande. Então, habitualmente, a gente vai utilizar o decímetro cúbico, que é equivalente ao litro, ou então, para volumes menores ainda, o centímetro cúbico, que é equivalente ao mililitro. Então, gente, peguem isso aqui e gravem que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Por quê? Os vestibulares, as questões geralmente colocam essas duas unidades aqui, tá? Se você bater de cara com dm cúbico, aí você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Cm cúbico, o que é isso? Decímetro cúbico, centímetro cúbico. Guarda isso daí, menino, menina. Um equivale a litro, ó, e o outro equivale a milímetro. Parece besteira, né? Eu sei que parece bobagem, mas isso daqui, meu amigo, faz você perder umas 3 questões se você bobear, viu, meu lindo? Então, brinque pra você ver. Ó, agora a gente vai ver a temperatura. Sim, gente, voltando aqui rapidinho, tá? Por que que não tem uma definição de volume? Porque o volume a gente já sabe o que é. É o espaço que algo ocupa. Então, o volume de um gás é o espaço que esse gás vai estar ocupando. E, basicamente, quando a gente fala de gás, vai ser o volume do recipiente dele, tá ok? Porque esse gás, ele vai está ocupando o volume do recipiente que o contém. Então, não adianta dizer que o volume do gás sei lá, 1 metro cúbico. Se eu colocar ele dentro de um recipiente que tem 3 metros cúbicos, ele vai estar ocupando os 3 metros cúbicos, ok? Então, a gente agora parte para a temperatura. Também outra variável de estado muito importante. A temperatura, ela está relacionada com o estado de agitação das partículas, certo? Já vou explicar. A temperatura é uma grandeza que mede a energia cinética média das partículas, ou seja, é o grau de agitação dessas partículas. Pense em você. Você, num dia quente, você consegue ficar quietinho? Você fica agoniado, né? Você fica o tempo todo reclamando, menino, que calor da bexiga, menino, que dia quente, olha pra aí, fulano, tô pregando, olha o suor que tá pingando da minha cara. Misericórdia, Jesus amado, me abençoe. Por quê? Porque o calor tá uma coisa assim, grande, e você fica agoniado, então você fica inquieto. Você fica de um lado pro outro, você fica da sala pra cozinha, da cozinha pra sala, da sala pro banheiro, do banheiro pra varanda, e você pega o ventilador, e você liga o ar-condicionado, enfim. Você fica o quê? Doidinho, né não? Já quando tá frio, o que é que dá vontade? Ai, meu Deus, você já pensa o quê? Na Netflix, mas vira pra cá, vira pra mim, amor, Netflix depois, tá? Você fica como? Querendo ficar debaixo do cobertor, querendo ficar quietinho no seu quarto. O quê? Você pensa até às vezes em pegar um livro, né? Esquece a Netflix. Nada contra a Netflix, tá, minha gente? Eu também amo, mas o momento aqui é da gente se concentrar. Então você quer ficar quietinho, você quer ficar na sua, você gosta de ficar ali no chamego, né? Se você tiver com o seu namorado, com a sua namorada, a gente gosta de ficar agarradinho, de ficar quieto. Então, a temperatura, ela vai medir esse grau de agitação. Quanto mais quente, mais agitados ficamos. Quanto mais frio, mais quietinho a gente fica. A mesma coisa com as partículas de um gás. Quanto mais quente, mais agitadas essas partículas vão estar. Olha para esse apontador aqui de laser. A partícula no calor, ela tá doidinha. Misericórdia, misericórdia, que calor, que calor, que calor. Quando tá frio, ela já vai o quê? Ó? Tô de boa, tô de boaça. Que friozinho bom, menino do céu. Eita peste, vai chover, ó. E ela fica assim, ó, de um lado pro outro. Bem quietinha. Então, a mesma coisa vai acontecer, tá certo? Com os gases que acontecem com a gente. Ela vai parar de se mexer no frio? Não. Ela vai ter lá o movimento dela, mais lento, com certeza, mas ela vai estar se mexendo. E quanto mais quente, ó, a bicha fica lá, doida, se mexendo de um lado pro outro. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade média das partículas. Ok? Pegaram bem esse conceito? Eu espero que sim, senão vocês vão deixar a dúvida de vocês lá na página do Google Classroom, que eu tô de olho, que ninguém tá indo lá deixar dúvida, tá? Tô bem chateada, bem magoada. Deixem as dúvidas de vocês, gente, isso é importante para vocês entenderem bem o assunto e progredirem bem com o conteúdo programático, tá ok? Ó, trazendo aqui o gráfico, só para exemplificar bem isso que a gente acabou de falar, ó, aqui tem o número de moléculas e a energia. E aqui medindo o grau de temperatura. Então, ó, quanto maior o número de moléculas e maior a energia, eu vou ter uma maior temperatura, certo? Aqui também é a mesma coisa. Então, quanto maior
o número de moléculas que eu tiver dentro de um recipiente. E maior for a energia dessas moléculas, maior vai ser a temperatura delas nesse recipiente, maior vai ser a temperatura dessa amostra. Tá ok? Entenderam? Estamos entendidos? Vamos para o próximo. Continuando aqui a temperatura, a gente vai falar agora das unidades de medida. A mais utilizada no mundo é o Celsius, que é inclusive o que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas no sistema internacional a gente utiliza o Kelvin, tá certo? A unidade de medida Kelvin, que a gente representa com esse K maiúsculo. Presta atenção aí. Essas duas unidades, elas são muito facilmente interconvertidas, porque elas são da mesma grandeza. Ou seja, a diferença de 1 grau Celsius de temperatura é a mesma diferença de temperatura de 1 K, de 1 Kelvin. E, relembrando aí vocês, né, do ensino médio, que para a gente interconverter essas medidas é só somar 273 a medida de temperatura Celsius. E aí a gente vai ter a medida em Kelvin. Então, por exemplo, se eu digo hoje está marcando 10 graus Celsius. Não é aqui na Paraíba nem em João Pessoa que a gente está sabendo que aqui está o calor do cão, né, minha filha? Mas vamos dar esse exemplo. 10 graus Celsius. Como é que a gente vai transformar essa medida de temperatura para Kelvin? A gente soma mais 273. Então, 10 graus Celsius é igual a 283 Kelvin. Então, gente, aqui a gente termina a nossa primeira parte. Não esquece, a gente vai ter outras partes dessa aula, a parte 2 e a parte 3. Então, não deixa de voltar aqui para assistir, tá certo? A gente faz essas divisões para poder ajudar vocês a se organizarem melhor para poder estudar o conteúdo e ficar uma coisa mais didática para vocês não se extenuarem aí com tantos assuntos. Então, volta aqui para ver o restante do conteúdo que não acabou.